falar um pouquinho de fofocas políticas, porque a ex-prefeita de São Paulo e secretária de Relações Internacionais da capital paulista, Marta Suplicy, foi lá e se reuniu ontem, sabe com quem, Pepe? Com o presidente Lula para discussão de uma possível aliança dela para a candidatura de Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo. Todos os detalhes dessa conversa com a mulher floresta desta emissora. Está toda de verde hoje. Beatriz Manfredini, bom dia para você. Oi, Paulo, bom dia para você também. Vim combinando com o tema do dia, um dos temas do dia, né, que foi a queda de árvores aqui na capital paulista. Eu vim já pronta para me camuflar, mas saindo das árvores e entrando no tema da política, é isso mesmo. Essa reunião de ontem entre Marta Suplicy e o presidente Lula, ela concretizou uma conversa que já vinha acontecendo desde o fim de ano passado, desde ali de meados de dezembro, quando Lula falou com Marta pelo telefone e disse que tinha intenção de que gostaria de convidá-la para voltar ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. E aí ontem Marta Suplicy então foi até a capital federal, foi até Brasília e participou dessa reunião com Lula no Palácio do Planalto. Inclusive depois ficou por lá a convite dele e participou também dos atos de 8 de janeiro, né, daquele evento que falou sobre a invasão, o ataque a sédios dos 3 poderes no ano passado. O que eu apurei é que não foi batido ainda um martelo sobre o assunto, sobre se Marta volta ou não para o PT. Isso porque tem um ponto-chave nessa questão. Marta precisa conversar com o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito da cidade de São Paulo, pré-candidato à reeleição e do qual o governo, né, do qual Marta faz parte. Marta atualmente é secretária de Relações Internacionais de Ricardo Nunes. Isso desde o início da gestão, ainda quando quem estava à frente era Bruno Covas. Ela não falou com o Nunes ainda sobre o assunto e esse acordo, toda essa conversa toda para ela voltar para o PT, tem um objetivo principal: fazer com que ela seja vice de Guilherme Boulos, né, que também é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo agora em 2024, deputado federal do PSOL. A gente lembra que o PT abriu mão de lançar um candidato próprio pela primeira vez aqui em São Paulo, porque costurou esse acordo lá em 2022 com o PSOL e vai lançar o vice. Então a ideia é que Marta seja vice de Boulos. E aí nesse imbróglio todo tem o problema de Ricardo Nunes, que falou ontem durante a agenda que não sabe ainda dessa questão, que não conversou com Marta sobre isso, mas que tem muita confiança e uma boa relação com ela. A gente inclusive separou um trecho dessa fala do atual prefeito da capital. Vamos acompanhar. A Marta, desde que começou a sair essas matérias, a gente não falou sobre esse assunto, até porque ela é minha secretária. Acho que se tivesse algo de concreto ela teria falado comigo, né? Ela é secretária da Prefeitura de São Paulo, seria natural. Você, por exemplo, um jornalista, se tiver alguma situação, você vai comunicar ao seu redator, ao diretor do jornal. Então, ela não me comunicou, estou desconsiderando essa situação. Eu tenho confiança na Marta, acho que ela faz um bom trabalho, a gente tem uma relação pessoal, ela tem uma amizade pessoal com a minha esposa. Não vejo nada com relação à mudança de comportamento. A Marta, ela está de férias, pediu férias no meio dessas conversas com o Lula, no meio de dezembro. Então ela saiu de férias do cargo de secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo no dia 15 do mês passado e volta segunda-feira que vem, dia 15 de janeiro. Vamos ver se ela vai conversar com o Ricardo Nunes. Nos bastidores é dado meio que como certo essa volta dela para o PT, dizem que ela quer mesmo fazer isso, principalmente porque tem aversão ao ex-presidente Jair Bolsonaro, quem deve apoiar Ricardo Nunes na eleição desse ano. Já no entorno da Prefeitura de São Paulo, Paulo, o que eu apurei é o seguinte, que eles foram pegos de surpresa com esse movimento, que essa possível saída de Marta está gerando já um mal-estar, mas os aliados do prefeito dizem o seguinte: a Marta não vai poder criticar muito o Ricardo Nunes se virar mesmo vice de Guilherme Boulos, que é o principal opositor dele, isso porque participou durante 3 anos da gestão de Ricardo Nunes aqui em São Paulo.
Muito bem, Bia, deixa eu receber quem nos acompanha agora pelo rádio, são 10 horas e 52 minutos, a gente estava conversando aqui com a Beatriz Manfredini sobre essa mudança da Marta Suplicy, da Secretaria de Relações Internacionais do prefeito Ricardo Nunes aqui em São Paulo, direto para o cargo de vice na chapa de Guilherme Boulos, na disputa pela prefeitura de outubro deste ano. E aí a Bia estava contando um pouco dessa reunião, desse encontro que teve Marta com o presidente Lula, que está repercutindo muito. Agora, Bia, só mais uma dúvida aqui. O PDT, partido de Ciro Gomes, vai formalizar o apoio ao Boulos, né, num evento hoje. Que horas que está marcado? Vai, Paulo, está marcado para 13h esse evento aqui na cidade de São Paulo e deve contar com autoridades importantes do partido, como o presidente nacional da sigla, Carlos Lupe, por exemplo, que também é ministro da Previdência Social. Com isso, né, Guilherme Boulos do PSOL já tem os apoios do PT, que a gente falou agora há pouco, né, essa aliança costurada, também do PCdoB, da Rede e agora então ganha o PDT. Interessante a gente dizer que Datena, o apresentador e jornalista, estava afiliado ao PDT até pouco tempo, então, inclusive, o PDT chegou a pensar em lançar o apresentador como uma possibilidade aí de candidato para São Paulo agora neste ano, mas Datena largou o partido e migrou para o PSB, da deputada federal Tabata Amaral, e tem uma conversa de que ele pode sair como vice de Tabata. Então, as peças estão se encaixando aí nesse jogo político, ainda tem bastante coisa para rolar, mas a pré-campanha já está bastante aquecida aqui na capital paulista, Paulo. O Bia, falar um pouquinho dessa história da Marta Suplicy, ser vice aí de Guilherme Boulos, como é que vocês estão vendo isso? Ela vai conseguir de alguma forma construir um discurso de saída do Ricardo Nunes, ou Ricardo? Olha, eu acho que o Ricardo, apesar da fala dele que a gente viu aqui, vai tomar aí um passa-moleque aí, porque eu acho que nos bastidores políticos já está bem encaminhada a ida da Marta para o PT, a volta, né? O retorno da Marta para o PT, para que ela se encaixe como vice de Guilherme Boulos, numa lógica de tentar dar uma imagem, uma maquiada na imagem do Boulos, ser menos agressivo, dar uma amenizada na imagem do Boulos, colocando a Marta, que já tem uma tarimba, já foi prefeita da cidade de São Paulo. O Ricardo, que disse na entrevista aí que não foi comunicada, a Marta não falou nada, confia na Marta, eu acho que ele vai ficar passado para trás aí sim, o que vai fortalecer, na minha opinião, a chapa do Guilherme Boulos, a ida da Marta para lá. Por outro lado, coloca também uma pecha bem avermelhada, totalmente avermelhada na chapa de Guilherme. Mas ela fortalece a chapa do Guilherme Boulos, o PP? Não, com certeza, com certeza. A Marta Suplicy foi prefeita de São Paulo, foi uma prefeita que teve boa avaliação e perdeu as eleições para a reeleição, mas vários projetos estruturantes da cidade de São Paulo foi feita pela Marta Suplicy. Eu cito aqui o bilhete único, eu cito aqui a integração dos transportes municipais com os estaduais, eu cito aqui os CELs, que são modelos de educação no mundo todo, não é? Ou seja, a Marta Suplicy é uma prefeita que tem muito reconhecimento da periferia, né, e muito reconhecimento por parcelas da população de São Paulo. E ela indo para a chapa do Boulos como vice-prefeita, ela vai fortalecer, sim, a candidatura do Boulos. Agora, é importante destacar o seguinte, Paulinho, que eu acho também, não é? Eu vi ali o depoimento do prefeito Ricardo Nunes, falando que da confiança que ele tem na Marta Suplicy, mas é bom lembrar, por exemplo, que a Marta Suplicy está num cargo completamente irrelevante na Prefeitura de São Paulo. Ela é secretária de Relações Internacionais na Prefeitura de São Paulo. Como assim? Eu estou 2 anos sem ouvir falar o nome da Marta Suplicy. Está no secretariado. Ela não é secretária de Educação, não é secretária de Saúde, ela não aparece na mídia o tempo inteiro. Né? Pelo contrário, ela desapareceu na máquina municipal nos últimos 2 anos e, com certeza, ela ser vice do Guilherme Boulos, caso o Guilherme Boulos ganhe as eleições, ela vai ter muito mais visibilidade. Mas Felipe, você está dizendo que... explicar, hein? Eu acho que ela vai ter dificuldade. E você está dizendo que o fato dela estar num cargo com menos visibilidade, que eu acho que é um cargo importante, relações internacionais, mas com menos visibilidade do que um secretário de Educação, justifica essa passagem para trás aí do Ricardo? Dela não sentar com o Ricardo e comunicar? O prefeito, que é chefe, entre aspas, dela no momento, não sabe se ela já está lá em Brasília conversando com o presidente Lula. Me fala, Ricardo, você que é uma pessoa que é regional, o que a Marta Suplicy fez nos últimos 2 anos? Você não sabe. Porque ninguém acompanha esse Viajou pra caramba, participou de várias feiras internacionais promovendo a cidade de São Paulo. Fala uma aí, dá uma bugada aí pra procurar. Não precisa dar uma bugada, tá? Peraí. Ou seja, não, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver, Felipe. Uma coisa não justifica a outra, querido. Primeiro escalão, o secretariado é o secretariado. A verdade é a seguinte, a Marta Suplicy está há 2 anos sumida. E o Felipe...
as pessoas não sabem o que ela fez como secretária. Talvez porque ela não tenha feito nada. Porque ela é incompetente. Não, claro que não. Assumiu 2 anos? Exatamente. Tô falando que o cargo não dá visibilidade para ela. É mentira. O cargo não dá visibilidade? É mentira que o cargo não dá visibilidade para ela. Cargo de Então fala que ela fez. Ela não fez por falta de competência dela. Vai para Paris, vai para Londres, pelo amor de São Paulo, cara. Não, e não ganhou a reeleição. Ela se reelegeu. Ela é incompetente, Marcos. Ela se reelegeu. Ela é incompetente. Na minha opinião, faltou competência pro cargo dela. Bolsonaro incompetente? Foi incompetente na reeleição. Foi incompetente na reeleição. Não, claro que não. O discurso da reeleição. Para com isso. Escuta. Tem nada a ver. O Trump foi incompetente. Tem nada a ver perder a eleição. Perder a eleição, gente, faz parte da democracia. Faz parte da democracia. Não tem a ver com incompetência ou competência. Quem quer colocar ganhar as eleições como fator preponderante para mostrar competência, é essa política absurda. Tá muito bravo. Tá, Felipe, não. Foi você quem disse que ela não teve visibilidade no cargo. Claro que não teve. Foi você que disse que ela estava irrelevante. Sabe por que não teve, Paulinho? Porque existe uma lógica por trás. Porque a visibilidade é muito maior naquelas secretarias fim, que as pessoas veem o serviço chegar na ponta, não secretaria meio. O que é serviço fim, atividade fim da prefeitura? É educação, é saúde, é segurança. A pasta meio, por exemplo, você não tem visibilidade, porque você trabalha dentro da burocracia municipal. O que eu estou falando é um negócio lógico. A Marta Suplicy, por mais competente que ela seja, ela não tem visibilidade alguma. Ou tem menos visibilidade no cargo de secretário de Relações Internacionais. Olha que interessante a sua fala, que ela se contradiz com você mesmo. Num outro programa, você falou que o Márcio França tinha saído da pasta de portos e aeroportos, foi para a pasta de microempresa e que se dependesse dele fazer um bom trabalho, ele teria toda a visibilidade do mundo. Agora você está dizendo que não, que depende de pasta para pasta. Você mudou de opinião como? A pasta de empreendedorismo e pequena e média empresa, se você não sabe, é atividade... Eu sei. É atividade fim. Não é atividade meio. Atividade meio é Ministério do Planejamento, por exemplo. Você acha que promover São Paulo internacionalmente é atividade meio, Ricardo. É atividade meio. Claro que é importante. Claro que óbvio que é certo, importante. Felipe, sigamos. Ela tem o melhor cargo do mundo. Viaja pago pelo Mas não tem. Mas é atividade. Você ainda para de menosprezar também dessa forma. Não estou menosprezando. Não é assim por aí também, não. É impressionante. De jeito algum. É impressionante, cara. É impressionante. Eu acho... Fica bravo. Não. Calma, Felipe. Fica bravo. Calma, meu querido. O negócio é lógico. O que dá mais visibilidade? Atividade fim ou atividade meio? Ser secretário de Educação e Saúde ou ser secretário da burocracia municipal? Qual que é a resposta certa e lógica? Óbvio que é ser secretário de atividade fim. Eu tô falando alguma mentira? Não, mas vocês querem polemizar por polemizar. Não. É impressionante. Eu acho... A Marta tá fora do noticiário tem 2 anos e vocês querem polemizar por polemizar. Tudo bem, vamos contrariar o PP. Aqui, o legal é bater no PP. Então pode bater. Não fala assim, não. Não é, não. Não é assim que funciona. Mas acho que do ponto de vista da população, talvez o PP não esteja tão errado. Assim, se você perguntar quem foi o antigo secretário de Relações... Ninguém nem sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe que a secretaria existe. Vamos começar por aí. Mas eu queria fazer uma pergunta para os nossos especialistas, se vocês me permitirem. Por favor. Vocês acham que a Marta é um bom cabo eleitoral para a Prefeitura de São Paulo? Porque do que eu ouço aqui em São Paulo, da Prefeitura, é uma opinião muito dividida, né, da população em relação ao que foi o mandato dela. Olha, na minha opinião, ela vai somar na chapa do Guilherme Boulos, sim. Ela tem um recaldo da eleição porque ela foi prefeita, tem umas realizações de obra que é principalmente a população mais ligada ao PT, que já tem essa mais de centro para a esquerda, tem essa sensibilidade em percepção do que a Marta teve na prefeitura. Acho que a experiência dela vai somar com o Boulos e principalmente para fazer um pouco do que foi feito na chapa do Lula-Alckmin. Colocar alguém na vice de Guilherme Boulos que tire um pouco, que dê aquela maquiada na imagem dele de radical. Eu acho que essa função a Marta cumpre. E o vice do Ricardo Nunes, hein? A gente está falando muito do vice do Boulos. E do Ricardo Nunes, quem será? Deve ser alguém do PL, imagino eu, né? Será alguém do PL ou alguém do Bolsonaro? Porque são coisas diferentes, né, Pepe? Pela dinâmica que está sendo a eleição da Prefeitura de São Paulo, Paulinho, eu acho que está mais ligado para um vice do PL, né, do Valdemar da Costa Neto, do que do Bolsonaro. Porque todo mundo sabe, por exemplo, que o Bolsonaro não queria apoiar o Ricardo Nunes. O Bolsonaro queria a candidatura do Ricardo Salles, não é? Que infelizmente não se inviabilizou dentro do partido, porque o Valdemar da Costa Neto é da base de governo do Ricardo Nunes e já combinou com ele de apoiar ele nessas eleições, esvaziando a vontade do Bolsonaro e a candidatura do Salles. Então eu creio que quem vai indicar o vice do Nunes vai ser o Valdemar da Costa Neto. Ele pode até fazer um aceno
ao Bolsonaro e tentar criar uma nomeação conjunta, não é? Mas tem uma questão anterior também, Paulinho. Eu não sei até que ponto o Ricardo Nunes vai abraçar o bolsonarismo. Essa é uma dúvida que eu tenho, sinceramente. Porque o Nunes, ele sempre se colocou distante ao Bolsonaro. Ele sempre falou que não quer participar da polarização nacional dentro do município de São Paulo, não é? Então ele sempre procurou se afastar do bolsonarismo. E agora ele mostra um aceno ao Bolsonaro, fala que é importante o Bolsonaro participar da campanha dele, mas eu não sei até que ponto o Bolsonaro vai mergulhar na campanha do Nunes, não. Essa é uma questão. Por isso que eu acho que a indicação do vice do Nunes vai ser, sim, do Valdemar da Costa Neto, do PL, nada a ver com o Bolsonaro. Para fechar, Ricardo. Eu acho que faz muito sentido a análise do PP, sim, e eu acho que essa demora na articulação pelo lado mais de centro, onde está o Ricardo Nunes, para a direita, pode, inclusive, atrasar todo o processo aí, porque a esquerda já está bem articulada aí. Então, a necessidade do Ricardo se articular, ele realmente tem essa dificuldade, ele não é um candidato de direita, ele é um candidato de sempre, pela história, pelo posicionamento do Ricardo. Fica faltando o candidato da direita, que seria o Salles, mas aí, com toda a movimentação do Valdemar, do PL, o Salles perde força, ele ficou dependendo do apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro ainda não se posicionou claramente, com suas palavras, quem ele vai apoiar na eleição municipal. Deve ser, pelo andar da carruagem, o Nunes, até porque não há a construção ainda efetiva de um outro nome, e o Nunes acredita nisso, de que ele possa transitar pelo centro e, tendo uma sinalização do Bolsonaro, ele consiga atrair, até por exclusão, porque o bolsonarista vai votar em quem? Vai votar no Boulos? Não, vai votar na alternativa ao Boulos. Então é algo que o Ricardo aposta. Muito bem.